Paz, irmãos, que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo nos dirija nessa aula, que nós possamos falar aquilo que possa servir de ajuda, de incentivo para os nossos irmãos, nossos alunos, e que tudo seja dentro da vontade do Senhor, em nome de Jesus. Então, conforme nós já havíamos falado antes, nós já fizemos a primeira aula, a segunda, e essa é a terceira aula do curso de Teologia Básica. Esse já é o nosso último módulo, e nós estamos com... O nosso curso ele tem um andamento de uma forma online. Ele também é presencial, mas nesse momento nós estamos trabalhando com online. É um curso da Assembleia de Deus Mato Grosso do Sul, com um núcleo aqui em Pernambuco, na direção do pastor presidente Antônio Félix e do pastor coordenador Armando Silva, que sou eu, professor do seminário. Então, nós estamos com a turma concluindo o curso. Como eu costumo fazer, eu tenho as aulas online, com a presença dos alunos, e tenho também um resumo, que eu gosto de deixar um resumo para que eles tenham alguma coisa para, além da apostila, para a sua fixação. Como eu falei antes, essa apostila aqui é a apostila de número 3, a apostila não, é a aula de número 3 da apostila de pneumatologia, e nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Esse é o capítulo 10, é o último capítulo da nossa apostila, né? E nós, nesse último assunto, nós vamos tratar de dons de poder. Conforme nós havíamos falado antes essa parte de dons espirituais, ela tem uma subdivisão, são divididos em 3 grandes blocos, né? Isso nós já falamos sobre na aula anterior, mas ele tem o bloco de elocução, que engloba os dons de fala. Nós temos o bloco de profecia, né? Que são o bloco de profecia está dentro do bloco o dom de profecia, ele está dentro do bloco do dom de fala. Então, dentro desse bloco de elocução, nós temos dom de profecia, dom de línguas e de interpretação, que são os dons praticamente verbais, né? Dentro do segundo bloco, nós temos os dons de revelação, que engloba sabedoria, ciência e discernimento de espírito. E no terceiro bloco nós temos dons de poder, que faz parte dele a fé, o dom de cura e a operação de maravilha. Dom de fé, dom de curar e operação de maravilhas. Nós vamos falar dentro da apostila alguma coisa nessas 3 partes, nesse bloco, dividindo as 3 partes, e espero que quem estiver com a apostila possa acompanhar para um melhor entendimento. Eu gostaria de trazer sempre essa explicação de que essa aula de pneumatologia, que é doutrina do Espírito Santo, ela não pode ser uma aula aberta assim, sobre doutrina do Espírito Santo, toda a sistemática da doutrina do Espírito Santo, mas que é uma aula que eu tenho que me prender, tenho que me ater à apostila. Então, mesmo se alguém, como eu sempre digo, tenha um entendimento maior, ele possa ver essa aula e achar que poderia ter mais coisa, menos coisa e tal, mas é porque eu estou obedecendo a sequência da apostila,
que é a apostila que está na mão dos alunos, né? Então, eu tenho que me reger por essa apostila, certo? Então, conforme nós temos o dom de fé, que é o que nós estamos vendo ali em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10, nós podemos ler isso, mas é um assunto que já está envolvido aí na apostila, mas apenas pode ser que o irmão não esteja de posse da apostila, né? Vou ler aqui para melhorar a nossa compreensão. Nós temos o capítulo 12, versículo 9 e 10, que diz o seguinte: outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Mas eu quero me prender agora o dom sobre a fé, né? A fé é um dom. Você vê aqui que pelo mesmo Espírito ele deu o dom de fé. A fé é uma mistura de conhecimento e confiança. Então, a fé, ela aparece em diferentes graus. Alguém tem menos, outro tem mais. Ela aparece em diferentes graus para os homens. Ela pode crescer ou morrer. Alguém pode não ter fé nenhuma, né? Sem ter ação. Porque você pode ter uma fé e nunca praticar nada. Se aquela fé é uma fé morta praticamente. Existe, a título de estudo, assim, para termo didático, existe 3 tipos de fé, que é a fé natural, a fé comum e a fé sobrenatural. Então, a fé natural, dentro dessa subdivisão, a fé natural é aquela fé que todo ser humano tem, que é uma fé que foi dada por Deus desde a formação, a fé suficiente para aquela pessoa reconhecer seu Deus, reconhecer sua criação, conforme lemos em Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20, ele fala sobre a criação, também em Romanos 10, 9. Então essa é a fé natural, é aquela fé que a pessoa diz: eu creio em Deus, foi Deus que criou isso, foi Deus que fez isso, graças a Deus, mas sem nenhuma profundidade. Ele simplesmente acredita que Deus criou todas as coisas, mas ele não se preocupa em descobrir quem é esse Deus, por que Deus, e se aprofundar nessa fé. É uma fé natural que todos os homens têm, até baseado naquilo que Deus colocou no homem desde a criação, e baseado também no seu relacionamento com a natureza. Então tem que crer, a pessoa tem que crer para obter a fé comum. Essa fé comum, como nós falamos, a fé pode ser ela natural, comum ou espiritual, sobrenatural. A fé comum, ela é diferente da fé natural. Ela pode existir até por contemplar a natureza, a criação. A fé natural, ela existe até pelo fato de você contemplar a natureza. Mas a fé comum é aquela fé que é gerada em nós por um elemento externo. A fé comum é aquela fé que ativa em você e por um elemento externo, que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então, a fé comum não é aquela fé simplesmente de acreditar, mas aquela fé de transformação, é a fé comum. Ela é aquela fé quando a Bíblia diz que pela fé vem o conhecimento da palavra, né? Então, esse elemento externo pode ser uma maneira de agir, principalmente por palavra, pelas coisas que você vê. Então, a fé comum é diferente da fé natural, porque ela gera uma ação no ser humano através de um elemento externo, que é um gatilho para acionar
essa fé comum. Então, o elemento externo que gera essa fé comum pode ser a palavra de Deus, pode ser oração, ou pode ser uma própria intervenção divina. Tudo isso provoca uma reação que faz ativar a fé comum no homem. E essa fé comum ativada, ela gera uma ação que a pessoa reconhece que existe um Deus e aceita e tal, porque foi ativado pela fé, que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas essa fé, ela precisa ser ativada por algum gatilho, que é um gatilho externo. Né? Não interessa a fé comum, mas veja que, no entanto, essa fé comum ela pode ser negada, rejeitada ou reprimida. Quer dizer, mesmo que essa fé ela seja ativada por um gatilho externo, mas você pode rejeitar. Você pode receber aquele gatilho, sentir que houve uma ativação na sua fé comum, que levou você a crer alguma coisa, mas outra ação veio contrária a essa ação da fé comum e aí você rejeitou a ação dessa fé comum. Você não deixou a fé comum produzir uma obra na sua vida. A fé comum, ela pode produzir uma grande coisa na sua vida, mas ela pode também ser rejeitada. Já a fé sobrenatural, essa é um dom, ela cresce à medida que nós abraçamos a fé natural e a fé comum. Então, se você tem a fé natural, reconhece Deus, você aceitou o processo da fé comum, você aceitou Deus. Então você agora tem uma base para você aceitar a fé sobrenatural, conforme nós vemos lá em Hebreus 1:11, né, que fala da fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, etc, etc, etc. A fé é o firme fundamento, coisas assim que a Bíblia está sempre nos alimentando, principalmente esse versículo de Hebreus 1:11. O 11:1 também fala a mesma coisa, né? A fé sobrenatural, ela habilita o crente a uma preparação para os demais dons de poder, tais como cura e prodígio. Então, essa fé, quando você já tem uma fé natural, você tem uma fé comum, você é uma pessoa salvo, que você agora tem fé e você reagiu com essa fé. Você usou a fé, você creu em Deus através dessa fé que foi ativada, que é a fé comum. E agora você tem um preparo, tem um lastro, uma base para receber os dons espirituais, que é o nosso assunto seguinte, no capítulo 10, no item 2. Né? Então, os dons de curar, esse dom, ele já está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Né? Esse dom, ele faz parte do grupo de dons de poder. Nós temos os dons de elocução, que é da palavra, dons de sabedoria ou ciência, e temos os dons de poder, essas três divisões. O dom de poder, como nós já vimos, é o dom de curar, o dom de fé e o dom de curar, né? O dom de operação de maravilhas. Então, esse dom de curar, ele faz parte do grupo de poder, dom de poder, que na verdade, esse dom de curar, parece que é o dom mais desejado por todos os crentes, porque ele é um dom que ele evidencia o trabalho. Você está realizando um trabalho e Deus opera uma cura, aquilo ali realça, aquilo ali mostra que Deus está presente, confirmando a sua pregação. A cura divina, ela opera o dom de curar, ela opera de várias formas. E a cura, ela pode ser um dom, Deus pode pegar, entre aspas, uma pessoa assim e usar para repreender a enfermidade, né? É o dom instantâneo. Mas o dom de curar, o poder de curar,
ele está implícito na pregação da palavra. Ele, conforme está aqui, a cura divina ela opera de várias formas. A cura pode ser instantânea, pode ser demorada também, ela pode ser implícita na mensagem. Você vê lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 18, Jesus diz, porão a mão e de pregar o evangelho, depois ele diz que porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então isso não é só um dom, aí já está um poder dado a todo aquele que é o pregador da palavra. Está implícito na pregação o dom de cura. Ele está garantindo ao pregador, por as suas mãos sobre os enfermos, que serão curados. Então o dom de cura pode ser operado individualmente, né? Pode ser operado também através do grupo de igreja. Ele pode ser individualmente, quando Deus levanta uma pessoa só para curar aquela pessoa no momento, mas o dom está na igreja, não é em João ou em Maria, mas o dom está na igreja para todo aquele que se dispõe, se propõe, como testemunha da presença de Jesus e confirmação da sua obra. Então o dom de curar, ele é um dom muito desejado, é um dom que você vê hoje temos igreja que faz a vida só dom, com cura, o dom de curar, a pessoa humana, ele também é movido pela emoção. A pessoa adoece pela emoção, a pessoa é curada pela emoção. Tem igreja que apela para isso, dá um copo d'água e diz que aquela água tem poder e a pessoa aceita aquilo e bebe aquela água e fica curada emotivamente. Mas aquilo não faz parte da salvação. Aquilo é uma cura psicológica, né, devido até psicológica, que age na vida da pessoa, mas que o propósito não é esse. O propósito não é curar a pessoa para ganhar dinheiro, para mostrar que Deus está ali, mas o dom de cura foi dado da igreja para mostrar que Deus está presente na pregação, mostrar que aquela mensagem é verdadeira e que ele disse que Jesus é aquele mesmo que salva, que cura, que batiza. E quando você prega isso, você precisa dessa confirmação pela fé, realmente ele opera. Esse negócio de copo d'água, uma vela acesa, um pulo para trás, um pulo para frente, isso aí são coisas que provocam a emoção interna no ouvinte e aquilo ali faz com que haja um acontecimento, né? E às vezes a coisa ainda é até pior, né? Porque a Bíblia diz que Satanás pode até se transformar num anjo de luz para curar, para realizar milagres e confundir as pessoas. Então não é uma cura que diz que a pessoa está salva, não é o lugar onde tem uma cura que diz que Deus está ali. Não é isso. Examinai os espíritos, examinar os espíritos com o poder do Espírito Santo na sua vida. Então, o dom de cura ele é muito bom, mas como todos os dons, tem que ser observado, tem que ser olhado se realmente vem de Deus. Nós temos ainda no capítulo 10, versículo, o parágrafo 3, o item 3, a operação do milagre, que faz parte dos dons de poder. Eu volto a dizer, o dom de poder, ele tem o dom da fé, o dom de curar e o dom de operação de maravilhas. Então, esse dom de operação de maravilha, você vai encontrar ele ali em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, que fala sobre esse dom que faz parte desse bloco do dom de poder. Esse dom é um dom de grande importância, mas é um dom diferente dos outros dons. Ele é um dom que, quando ele opera, ele demonstra que existe um poder muito forte ali. Você vê que quando Jesus, quando foi operado no Velho Testamento, Jesus, no Velho Testamento, ele executou
prodígio ali através de Moisés, abrindo o Mar Vermelho, Josué, a paralisação do sol. Esses são operações de milagres, são dons de operações de milagres, que são dons coletivos, né? Quase não existe assim uma operação de milagre só para uma pessoa, mas é uma coletividade, aqueles milhões de israelitas passando no Mar Vermelho, aquele monte de gente olhando o sol parar até aquela batalha terminar. Já no Novo Testamento nós temos Jesus calmando a tempestade, que é uma operação de maravilha. A pessoa acalmar uma tempestade é diferente do dom de cura, diferente do dom de outros dons de fé, mas é um dom de operação de maravilhas, produzido pelo Espírito Santo. Então nós temos a multiplicação dos pães, os cegos, né, entre outros, tantos que foram realizados por Jesus. O dom de operação de maravilha, ele, como eu falei ainda há pouco, tanto você tem ele operando individualmente, né, na vida de uma pessoa, como esse cego, e tem também coletivamente, como a passagem do Mar Vermelho, mas sempre tendo um intermediário, tendo uma pessoa como intermediário. Quer dizer, assim, não é que não existe, mas nós não temos muitos testemunhos de dom de operação de maravilha, que de repente o sol parou. Não, sempre quando existe um dom de operação de maravilha, ele existiu, como todos os dons também, por intermédio de alguém, de um servo de Deus, Moisés, aquele Mar Vermelho, aquele dom de operação de maravilha, ele operou por intervenção de Moisés. Deus com todo o poder, mas usou Moisés. Josué, quando o sol parou, Deus fez o milagre, mas por intervenção de Josué. E assim, se Deus precisar fazer um dom na igreja, numa coletividade, vai fazer através de um dos seus servos hoje na igreja, né? Alguém que esteja capacitado para Deus operar na sua vida, ele vai operar esses dons de operação de milagre. Então é isso, essa é a nossa apostila, se resume nesse capítulo 10, item 3, e nós temos um resumo, que eu vou soltar só o resumo depois, baseado agora nas provas, não nos itens das provas, mas a apostila, ela é só esses 3 comentários. Então, quem tiver com apostilhas, pode vir nas páginas, né? Ela termina na página 68, acho que 68, deixa eu ver aqui, não é mais. Ela termina na página, olha a página da apostila. Calma aí, pessoal, que eu vou achar essa página. É 68 mesmo, a página 68, que fala nos milagres do Novo Testamento, definição de milagres, o dom de curar e dom de operação de maravilha. Então, aqui nós temos na apostila a definição de milagre, o que é um milagre, nem tudo é milagre, tem que ver o que é milagre, né? É não se enganar. Às vezes você vê uma coisa e diz que foi Deus, depois você vê outra, diz que foi Satanás. Fica nessa dúvida sem saber a quem é que você está atribuindo aquele poder. Então o crente não pode ser a Maria vai com as outras, que qualquer palavra ele dá glória a Deus, qualquer coisa ele bate palma. O crente tem que ter sabedoria. Somente aqueles que se dedicam a estudar a palavra, o Espírito Santo orienta. Porque na igreja tem pessoas falam uma língua estranha, nós vamos ver isso depois, e já acha que Deus está operando. Ele não é. Hoje em dia, qualquer igreja, tem igreja aí que está ensinando língua estranha. Vamos falar língua estranha agora. Aí fala, o outro fala, aí fala aquela língua também. É interessante, às vezes eu estou assistindo a alguns programas desse tipo assim, acho graça, porque ele nunca
é um sinal que eles nunca entenderam o que é dom de língua. Eu estava vendo uma, uma palestra de um outro grupo aí, uma moça perguntou sobre se hoje ainda existia dom de língua, e o pastor levantou-se lá e disse: eu vou explicar de uma vez por todas que dom de língua é um só dom de interpretar línguas, português, inglês, tal, pá. Ele disse que aí ele tomou por base que naquele dia de Pentecostes estava ali romanos, cretenses, tal, tal, de várias línguas, e cada um ouviu nas suas próprias línguas. E tudo bem, isso aí não se pode negar que naquele dia foi realmente assim. Mas depois Paulo estava orando com outras pessoas e quando orou, eles falaram línguas. Pô, não tinha ninguém ali de outro país. E depois, por que é que a Bíblia diz assim, que se alguém fala língua, você está orando com o seu espírito? Mas aí ela continuou dizendo, você está falando língua na igreja. Aí você está se alegrando com o seu espírito. Se houver alguém ali que interprete, vai ser uma mensagem para a igreja. Você falando em língua estranha, não é? Estranha, porque estranha, ele estava se baseando que não existe na Bíblia a palavra estranha. É muita ignorância, porque estranha não é preciso colocar a palavra estranha. Se uma coisa não está sendo interpretada, ela é estranha. Então, se eu estou falando uma língua que ninguém conhece, ela é estranha. Não precisa dizer que ela é estranha. Acho interessante esse pessoal. A Bíblia diz que se você está falando aquela língua e alguém interpretou, então é uma mensagem para a igreja. Mas se ninguém interpretou, aí você não precisa ficar falando direto. E outra coisa também que ela explica é que se você está falando, aí João está se alegrando em espírito. Aí vem Maria se alegrando em espírito, José se alegrando em espírito, aí Pedro se alegrando em espírito. Não precisa isso. Não é outro Pentecostes. Ela diz que se alguém está interpretando e houve interpretação, está falando houve interpretação, então o outro se cala. Não tem tanta revelação assim. É preciso o quê? Para isso aí, sabedoria, direção de Deus, não confundir os espíritos, né? Não querer usar o dom de língua como um troféu, eu falo língua, eu tenho poder. É isso aí. O propósito nunca foi isso. O propósito foi mostrar a presença de Deus e um sinal para aqueles descrentes. Né? Assim, que Deus abençoe e que haja um proveito nesse estudo da apostila de pneumatologia. Que fique em paz, em nome de Jesus.